Meu nome é Helder Rocha, eu sou artista plástico e professor da Universidade de Brasília, do Departamento de Artes Visuais, desde 93. Mas a minha relação com a Universidade de Brasília é muito anterior a isso. Eu entrei em 79 para estudar, comecei fazendo artes, depois fiz um vestibular para arquitetura, pensei que eu queria fazer as duas coisas, fiz um pouco de arquitetura e voltei para as artes. No momento, a gente era licenciatura em artes plásticas. E depois a gente foi mudando essa terminologia no curso. Então, além de eu ter estudado de 79 até 85 para concluir meu curso na universidade, também a história da minha família é muito ligada à história da universidade, porque quando eu mudei para Brasília, aos 13 anos, o meu pai, uma das razões da mudança da família para Brasília era que a gente tivesse oportunidade de estudar na Universidade de Brasília. Meu pai era professor também de universidade e tinha sido impedido de trabalhar por causa da ditadura, mas ele tinha muito interesse no projeto da universidade. Então foi muito entranhado assim na história da minha família e na minha própria, claro, a Universidade de Brasília. Depois, em 1990, eu fui fazer um mestrado na Inglaterra, voltei e 2 anos depois, em 93, fiz um concurso, fui admitido na universidade e é onde eu continuo muito bem, graças a Deus, até hoje. Para a gente perceber as transformações sociais que a universidade implanta, ou que a ação da universidade faz flagrantes na sociedade de Brasília, é só a gente dar uma olhada e ver os principais artistas da cidade. É claro que a UNB não é a única formação para artistas na cidade, mas a UNB ela graduou a grande parte dos artistas da universidade. Então, isso já é uma influência muito grande. Isso modifica a arte que é produzida. A arte é produzida também, não é só pelos artistas, na verdade, né? Claro, ela também ela é produzida também a partir como um reflexo da formação. E a formação que a gente dá na universidade fica muito fácil de perceber na atuação desses artistas que estão hoje trabalhando e foram alunos nossos, ou como eu também, que fui aluno da universidade e produzi sempre em Brasília. Coisas que eu me lembro da minha passagem como aluno na Universidade de Brasília, especialmente era um momento de um período da ditadura, o final da ditadura, um momento bem tenso, assim, politicamente, e eu percebo que a universidade era uma espécie de, para mim, né, um respiro de liberdade. Não havia, naquele momento, pelas circunstâncias políticas, não havia como você falar em ensino de artes sem privilegiar a liberdade total. Então, a minha memória era de um ambiente super acolhedor, onde eu poderia fazer as experiências que eu tivesse interesse e teria apoio dos professores, como tive. Tem professores, claro, mesmo naquela época, eu acho que hoje o corpo de professores é bem mais complexo e maior, né? Mas mesmo naquela época, quando eu estudava lá em 79, começo dos anos 80, os professores já eram de muita qualidade. E eu tive, claro, a gente se identifica mais com alguns, com outros, né? Tem alguns professores que são ainda muito importantes para mim. A professora Graça de Freitas é a professora com quem eu tenho ainda maior intimidade e a afinidade de pensamento, mas também tinham outros professores, por exemplo, a professora Maria Estela Bertinazzo, que é uma professora excepcional, a professora Lígia, a professora Kathleen, o professor Douglas. Então, o que mais me emociona quando eu lembro desse momento é o contato que eu tive com essas pessoas que me ajudaram muito. Pensando no futuro dos nossos alunos,
tem alguns momentos que me preocupa, por exemplo, o futuro da profissão do licenciado em artes visuais. Isso me preocupa porque parece que a sociedade está dando menos importância a essa formação, a esse profissional, então me preocupa um pouco a relação de trabalho que eles, como vai ser daqui para frente. Mas tem uma característica, um acontecimento da universidade, de todas as universidades federais, que eu acho que modificou muito a universidade, que é o corpo de alunos. A universidade, tradicionalmente, ela era um campo, a universidade pública, né, era um campo praticamente quase que exclusivo da classe média. Mas, a partir das políticas de inclusão, que houveram algumas, começando há década atrás, o corpo de alunos modificou muito, e eu acho que isso foi para o melhor possível. Eu acho que hoje a gente tem dentro da universidade, dentro da escola onde eu dou aula, eu vejo pessoas de formações culturais muito diferentes e todos trabalhando harmonicamente. Então, eu acho que essa modificação, eu espero que ela se aprofunde cada vez mais e que a gente possa ter cada vez mais alunos de background social e familiar muito diferentes. A uniformidade não era tão produtiva quanto a variedade faz a universidade hoje. Uma coisa que eu gostaria de comentar sobre os alunos, porventura algum aluno estiver escutando essa entrevista, é sobre o papel do aluno na universidade. Como é importante um aluno ativo. O aluno que é passivo, no sentido de receber informações somente, ele só vai até um lugar. Então, é muito importante que o aluno entenda que o papel do aluno na universidade é um papel ativo. E isso faz toda a diferença no corpo dos professores e no corpo dos alunos também. Nós conseguiríamos, assim, a gente consegue que a produção seja muito mais importante do que por uma educação passiva. Eu acho que é um lugar de criação, toda a universidade, né? E é um lugar que cabe aos alunos entenderem qual é o seu papel nesse contexto aí.